Olá, irmãos, graça e paz é o que eu desejo para todos os irmãos da comunidade Amigos de Jesus e para todos aqueles que estão me ouvindo, me assistindo nesse vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre uma doença que afeta toda a humanidade. E a Bíblia ela é muito rica, porque ela tem histórias para todas as ocasiões, para todos os motivos e para nos incentivar em todas as situações da nossa vida. E essa é a maravilha da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Uma palavra que foi escrita ao longo de séculos por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia ela tem uma história que começa e termina. Ela não é um livro que podemos dizer incompleto, ela é completa. O Novo Testamento não tem sentido sem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é incompleto sem o Novo Testamento. Então um completa o outro. Ou seja, é um livro que fala das coisas de Deus para as nossas vidas. E hoje eu gostaria de repartir com os irmãos alguma coisa que eu tenho aprendido com a palavra nesses dias difíceis. Nós estamos enfrentando crises, né? Uma crise aí mundial, uma doença que tem afetado o mundo todo, né? Nosso mundo todo. E infelizmente alguns, né, se aproveitam dessa situação para causar pânico, para criar problemas, para dificultar a vida dos outros. Enfim, Deus sabe todas as coisas e Deus está no controle de todas as coisas. Embora nós muitas vezes queiramos fazer a nossa justiça, queiramos resultados imediatos, ao lermos a palavra de Deus, descobrimos que há situações em que nós temos que deixar Deus agir. Há situações em que nós devemos agir, mas há situações em que às vezes deixar Deus agir é mais prudente, é mais sábio, é mais conveniente. E eu quero falar de uma doença que afeta toda a humanidade. No livro de Isaías, no capítulo 38, nós temos uma história de um rei, o rei Ezequias, que a Bíblia diz que ele ficou doente, adoeceu de uma doença de morte. E aí Deus manda o profeta ir lá falar com ele. É apenas um versículo que eu gostaria de ler, que está aqui, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Essa é uma das muitas histórias relatadas pela palavra de Deus, que falam de situações em que pessoas tinham uma enfermidade mortal, no caso de Ezequias. Mas a história é maravilhosa porque a Bíblia diz que Ezequias, ao ouvir aquela palavra do profeta, ele se humilha, ele dobra o seu joelho, ele ora a Deus, ele chora, e Deus tem misericórdia da vida dele, e Deus manda o profeta de novo falar com ele, e Deus então acrescenta mais 15 anos na sua existência, ou mais 15 anos de vida. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que para Deus não há nada impossível. Uma doença que a própria palavra de Deus diz que era mortal, e o profeta vai lá dizer para ele: põe em ordem a tua casa, porque certamente você vai morrer. E o próprio Deus falando pela boca do profeta. Mas esse homem se arrepende, esse homem se humilha, esse homem se submete à vontade de Deus,
reconhece o seu estado de prestes a morrer, e Deus tem misericórdia dele, Deus ouve o seu clamor, a sua oração, o seu choro, e Deus ainda lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Irmãos, a Bíblia fala de uma doença pior do que essa doença que nós temos enfrentado aí. E é uma doença que afeta toda a humanidade. Essa doença a Bíblia chama de pecado. No Novo Testamento, a palavra que se mais utiliza para definir ou para se referir ao pecado chama hamartia. E essa palavra, o sentido dela é desviar o alvo ou errar o alvo. E nada mais, o pecado nada mais é do que isso. É quando nós desviamos do alvo. Como que surgiu o pecado? O que é o pecado? A Bíblia diz o seguinte, que o pecado nada mais é do que a nossa desobediência à vontade de Deus. Pecado, então, tudo aquilo que nós fazemos que desagrada ou vai contra a vontade de Deus é pecado. E o pecado, na verdade, ou o mal, ele não surgiu com o homem. Ele surgiu em outra situação, em um determinado local do tempo, no espaço, no céu, não sei aonde foi, mas foi na presença de Deus, ou no reino de Deus, podemos dizer assim. E a Bíblia fala, nos dá algumas referências que nós podemos entender onde surgiu. A Bíblia não fala como o pecado chegou lá, mas ela fala como ele surgiu, né, no universo de Deus. E essa referência eu gostaria de ler com os irmãos, e se encontra em Ezequiel. Tem duas referências, uma está em Ezequiel e a outra em Isaías. E nós vamos ler Ezequiel 28, capítulo 28, no versículo 14 a 15. A palavra de Deus diz assim: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. E agora, uma outra referência é Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 15, onde lemos: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Irmãos, essas duas leituras, essas duas referências bíblicas, elas nos falam que Lúcifer, que era um querubim de Deus, e provavelmente na hierarquia dos anjos, né, ou dos seres celestiais, o querubim, vamos dizer assim, aquele que ocupava a posição mais alta depois de Deus, né? Então ele era um querubim. E a Bíblia diz que em determinado momento o mal surgiu na vida desse anjo, desse querubim, e porque ele quis ser igual a Deus, ele quis assentar-se no trono de Deus, ele quis ocupar o lugar de Deus. Mas a palavra de Deus diz que por causa desse intento, desse mal,
né, de querer ser maior que Deus, desse orgulho, porque provavelmente por ocupar a posição mais alta na hierarquia das criaturas de Deus, né, em determinado momento da sua existência, o mal surgiu e ele quis ser maior que Deus. E esse orgulho, essa ganância, o levou à ruína. E ele foi precipitado, né, a Bíblia fala, para o reino dos mortos. Ele foi precipitado da presença de Deus. E a Bíblia tem algumas referências que ela fala que quando isso ocorreu no céu, essa rebelião, Satanás, Lúcifer, né, que se transformou no Satanás que nós conhecemos, ele levou com ele a terça parte dos anjos, porque foi uma rebelião, foi uma guerra. E nesse momento, né, surge então o mal, o pecado na existência, né, desse ser angelical que tinha uma posição tão elevada na presença de Deus. E aí, a Bíblia diz, lá em Gênesis, que Satanás então também vai lá tentar, né, o homem. Deus havia criado, posto ordem, né, na desordem. Deus havia posto ordem no caos, havia criado a terra, o jardim do Éden, e Deus então cria, né, traz à existência um homem e uma mulher, chamado Adão e Eva, e Deus os coloca no jardim do Éden, e Deus provê a eles todos os meios, tudo que eles precisavam para a sua existência, para a sua subsistência, o seu alimento, tudo eles tinham à vontade. Mas Deus dá uma ordem ao homem e à mulher, ao casal, né? Deus diz, olha, vocês podem usufruir de tudo que há no jardim, mas não toque naquela árvore, não coma o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Ou morrereis, né? Diz a versão. Pois bem, veja, irmãos, o homem foi criado com o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o poder de escolher. O homem tinha a liberdade de poder escolher obedecer a Deus ou desobedecer. E ele tanto podia desobedecer, porque se ele não pudesse desobedecer, o obedecer não tinha mais sentido. Então, ele tinha essa liberdade de poder comer do fruto ou não comer, obedecer a Deus e não comer, ou desobedecer a Deus e comer. E aí a Bíblia diz que a serpente, que era um dos animais mais astutos, mais, né, talvez evoluídos daquele momento, Satanás usa, né, esse animal para tentar Eva, e ele diz, não foi assim que Deus disse? Que não, mas olha, vocês certamente não morrerão, vocês serão conhecedores do bem e do mal como Deus. Então Deus Satanás oferece para Eva, para a mulher, né, uma opção de escolha. E ela podia ter escolhido obedecer a Deus. O homem poderia ter obedecido, obedecer a Deus, escolher obedecer a Deus. Mas escolheram, irmãos, a desobediência. E aí nós lemos lá em Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 a 8, esse seguinte relato. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Irmãos, essa é uma história interessante, muito bela, porque, veja, Deus dá ao homem tudo o que ele precisa. Eles poderiam comer de tudo que havia no jardim, com exceção de um fruto, aquele que estava na árvore no meio do jardim. E Deus dá, é claro, explicitamente fala, não comam, porque o dia que vocês comerem, morrerão. Mas a serpente, o inimigo, vem e lança. Olha, certamente, ele nega o que Deus disse. Certamente vocês não morrerão. O que vai acontecer é que vocês conhecerão o que é o bem e o que é o mal, e vocês serão igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Bom, resumindo a história, nós vimos aqui que tanto a mulher quanto o homem comem do fruto que não deveriam ter comido. Fazem a escolha de desobedecer à vontade de Deus e preferem ouvir e obedecer uma voz estranha. E aqui, irmãos, entra o pecado no mundo. Porque nesse momento em que o homem desobedece a Deus, nesse momento em que esse casal escolhe desobedecer a Deus, a morte entra no mundo. Por que a morte entra no mundo? Porque a morte é a consequência ou resultado do pecado que eles haviam cometido. Deus havia dado uma ordem, Deus havia estabelecido um limite. Nós podemos aqui imaginar, se eles tivessem escolhido obedecer, ao contrário do relato bíblico, o que aconteceria? Ora, irmãos, nós não sabemos, não podemos dizer exatamente o que teria acontecido, mas nós podemos imaginar, porque veja, a Bíblia diz que a árvore da vida estava no jardim do Éden. E, provavelmente, os homens, a humanidade, o homem, a mulher e os seus descendentes, eles viveriam eternamente. Não haveria mais morte. Não haveria mais morte, não haveria morte. Não haveria doença. Não haveria o que nós experimentamos hoje. Porque o homem teria obedecido a Deus, não teria comido aquele fruto, mas teria experimentado o fruto da árvore da vida, que é aquele fruto que daria eternidade, vida eterna para eles. E eu creio que se o homem tivesse feito a escolha da obediência, ele também poderia, eu creio, porque Deus é inexplicável, eu creio que ele teria também condição de conhecer o que é o bem e o mal, Mas agora, conhecer o que é o mal, do aspecto da altura do que é o bem diante de Deus, mas preferiu desobedecer e conhecer o bem e o mal, mas agora, conhecer o bem da altura do mal do inimigo. Ou seja, nós não sabemos exatamente o que é bem, porque bem, ou seja, aquilo que é perfeitamente bom,
é só Deus. Na nossa existência não existe isso. Mas veja, né? Até naquele momento em que o homem transgride, desobedece, procura seguir a sua vontade, não a vontade de Deus, Deus mesmo assim prepara um remédio para a cura dessa doença, desse mal que a partir desse momento entra no mundo, entra na humanidade e afeta não só o homem, mas todas as criaturas e toda a natureza. Deus fala que, olha, a partir de agora você vai ter que comer, mas para comer você vai ter que plantar. E a terra não só produzirá frutos, mas produzirá cardos, espinhos, ou seja, a vida passou a ser dura. E a mulher disse, agora você poderia conceber, ter filhos de uma forma perfeita, sem dores, mas agora você vai sofrer, vai ter dores para ter os seus filhos. E nós, nessa existência que nós vivemos, ao longo das experiências que nós temos visto, nós sabemos que muitas mulheres morreram dando à luz. Nós sabemos que o parto traz dores. Hoje existem cesáreas que amenizam algumas situações de risco, salvam às vezes a vida da mãe, mas no fim o mal é o mesmo, porque tem que passar por uma cirurgia, tem que tomar uma anestesia, corre o risco de morrer, ou seja, o mal ainda permanece. Irmãos, desde esse momento em que o mal entra na humanidade, a humanidade vem padecendo. E o pecado, esse é o mal, esse é o nome desse mal, dessa doença que afeta toda a humanidade, chamada pecado. O pecado nada mais é, irmãos, do que uma vida desviada da vontade de Deus. Quando o homem escolheu desobedecer a Deus, ele escolheu seguir o seu próprio caminho, ele escolheu a sua própria vontade, o que nós chamamos de egocentrismo ou ego. Ele deu preferência àquilo que lhe era desejável aos olhos, aquilo que era agradável e aquilo que parecia bem aos seus olhos e segundo o seu entendimento. E esse mal, irmãos, desde Adão, vem afligindo toda a humanidade. Porque o pecado, irmãos, ele é uma doença que afeta o homem espiritualmente. Ele afeta toda a humanidade. Toda a humanidade é acometida por essa doença chamada pecado. E o pecado, irmãos, nos conduz à morte. A desobediência conduz à morte. Deus é um Deus perfeito. Deus é um Deus justo. Deus não tem variações como o homem, que um dia está bem, outro dia está mal, outro dia está com bom humor, outro dia não tem humor nenhum. Enfim, Deus não é assim, variável. Deus é perfeito. O amor de Deus é perfeito, a justiça de Deus é perfeita. E é por isso que quando Deus diz, certamente morrereis, a sua palavra, ela não pode voltar atrás. É uma palavra de Deus, é uma palavra perfeita. E é por isso que quando Deus disse, certamente morrereis, e o homem pecou, ele passou a morrer. A sua vida passou a ser limitada. Mas, irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, veja, depois que eles são expulsos, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, que eles foram expulsos do jardim do Éden, Deus os expulsou, Adão e Eva, exatamente para quê? Para que eles não comessem do fruto da árvore da vida, porque senão viveriam eternamente em pecado. Até nisso Deus é sábio. Mas Deus, irmãos, desde aquele momento, já estabeleceu um remédio para a cura do homem. Deus, desde aquele momento, estabeleceu um meio pelo qual o homem pudesse ser curado dessa doença chamada pecado e que conduz à morte. Lá em Gênesis capítulo 3,
nós lemos também esse versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, que diz assim, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja, irmãos, que a palavra de Deus diz que Deus estabeleceu uma inimizade entre a mulher. Quando ele fala entre ti, ele está se referindo aos descendentes, né? Ou a semente da serpente e a mulher. E por isso ele diz, e porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher. E entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira referência, irmãos, bíblica, sobre o remédio que Deus haveria de trazer ao mundo para livrar o homem dessa doença chamada pecado, que cega, que derruba, que leva à morte e que conduz a uma morte tríplice. Como assim, pastor? Morte tríplice. Primeiro, irmãos, ocorre o que? A morte física. Isso é a primeira morte, uma morte, né? Um tipo de morte. O nosso corpo morrerá. Por isso que a Bíblia diz que na ressurreição nós teremos um novo corpo. Não é esse corpo aqui, né? Mas é um novo corpo, um corpo perfeito. Então, primeira coisa, morte física. A Bíblia fala da morte espiritual, né? Ao homem está ordenado, lá em Hebreus nós vemos, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Então, a morte espiritual, irmãos, é o que afeta hoje quase toda a humanidade. As pessoas não conseguem discernir aquilo que é espiritual. As pessoas acreditam em coisas, acreditam em moedinhas, em centinhos, acreditam em fotos, acreditam em pedaços de osso, pedaços de madeira, areia, terra, acreditam em todas as coisas, mas muitas vezes não conseguem acreditar num Deus único, verdadeiro, suficiente. As pessoas se apegam em santinhos, em patuás, se apegam em coisas, em cordões. Isso aqui, essa pulseirinha foi benzida. As pessoas se apegam em coisas palpáveis, coisas que são deterioráveis, coisas que não têm valor nenhum, coisas criadas pelo próprio homem, mas não se apegam e não conseguem enxergar que existe um Deus único, verdadeiro, Criador de todas as coisas, que põe ordem em todas as coisas. É isso que o pecado traz: morte física, morte espiritual. A palavra diz que os homens naturais não conseguem compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. E por isso, essas coisas para eles parecem loucura. E realmente, às vezes, se nós olharmos do lado de fora, né, racionalmente, a palavra de Deus é uma coisa de louco. Às vezes nós ficamos mais confusos do que esclarecidos. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, na nossa vida, esse Espírito Santo de Deus, ele nos revela, ele nos traz discernimento, ele nos mostra o verdadeiro sentido da palavra, ele nos mostra a realidade das coisas, e nós conseguimos ver coisas que às vezes as pessoas comuns não conseguem ver, porque é revelado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Veja a história de Adão e Eva. Adão e Eva teve muitos filhos, né? Porque às vezes a pessoa fala, como é que pode? Com quem casou Caim? Caim casou com uma das suas irmãs. Embora a Bíblia faça referência apenas a 3 filhos,
Abel, Caim, Sete. Na verdade, irmãos, Adão e Eva teve vários filhos e filhas, mas a Bíblia apenas se refere a esses três. E vejam o que aconteceu então com Abel e Caim. Abel, provavelmente, a Bíblia não fala muito, mas provavelmente deveria ser um homem que ouvia, que dava obediência ou atenção à palavra de Deus, enquanto Caim, seu irmão, não. E por isso que a Bíblia diz que quando eles foram ofertar ao Deus as suas ofertas, né, a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E é interessante que a Bíblia é muito clara nisso. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Ou seja, primeiro Deus se agradou da atitude, do caráter, da postura, do espírito de Abel. E aí Deus aceitou a sua oferta. E Caim, por sua vez, também levou a sua oferta. E provavelmente Deus também aceitaria aquela oferta. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou primeiro de Caim, e aí Deus reprovou a sua oferta. Irmãos, Abel representa a semente de Eva, da mulher que agora percebeu, entendeu que a obediência é importante. Então a semente da mulher, Abel, né, é aquele que obedece a Deus. E Caim é a semente da serpente, aquele que quer agradar a Deus com o seu sacrifício próprio, com as suas próprias forças, do seu jeito e não segundo a vontade de Deus. E Deus escolheu, irmãos, o sangue como o elemento para curar, para sarar o pecado. E desde o começo, quando Adão e Eva é expulso do jardim, a Bíblia diz que Deus preparou para eles uma pele de um animal para que eles pudessem se vestir. E aí nós temos a primeira referência do animal que foi sacrificado. Então o sangue, né, é que foi utilizado, irmãos, para intermediar ou para resolver ou para remediar essa doença chamada pecado. E eu quero aqui, já no final, dizer o seguinte. A Bíblia diz assim lá em Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Em Hebreus 29, 22, nós lemos: e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Irmãos, o remédio para o pecado da humanidade, para essa doença que afeta toda a humanidade, chama-se Jesus. João Batista, a certa ocasião, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Provavelmente João Batista teve a revelação do Espírito Santo para poder dizer isso. Jesus, irmãos, era aquela figura que todos os sacrifícios do Antigo Testamento indicavam que no futuro ocorreria. Sacrificava-se um animal, a sua vida era tirada porque o seu sangue era derramado, o seu sangue era aspergido, e aquele sangue, aquela vida morta, sacrificada pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. E foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus nasceu, segundo a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, da Virgem Maria. Foi concebido sem pecado.
Viveu como homem, como eu e como você. Sentiu todas as fraquezas que o homem sente. Teve as mesmas dificuldades, problemas, sede, fome, sentiu frio, sentiu calor. Enfim, experimentou o que todo homem é capaz de experimentar em seus sentidos. Mas ele morreu na cruz para que, por meio do seu sacrifício, por meio da sua morte, por meio do seu sangue, essa doença que cega, que mata, eu disse 3 tipos de morte: mata fisicamente, mata espiritualmente e mata eternamente. Porque Jesus disse que existe lá na frente o inferno. E o inferno é uma morte eterna. É o distanciamento, a separação, a ausência total de Deus eternamente. E na Bíblia, irmãos, Jesus foi o que mais falou sobre a existência do inferno. Logo, o inferno é real. Jesus também disse que o inferno não foi preparado para os homens. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas Jesus disse que o homem, pelas suas escolhas, prefere muitas vezes escolher o caminho da perdição, o caminho que conduz ao inferno, do que o caminho que conduz à vida eterna. Estamos vivendo dias muito difíceis. Estamos vivendo situações em que o nosso país se encontra num caldeirão fervendo, borbulhando, preste a explodir. Mas eu rogo a Deus, eu oro a Deus para que Ele intervenha em todos os aspectos desse país, em todos os aspectos das nossas vidas, porque nunca na nossa história, fomos atacados tão fortemente na família, na destruição da família, na destruição da inocência das crianças. Nunca na nossa história a igreja foi tão perseguida como está sendo nos dias de hoje. Ideologias, políticas, enfim. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas nós estamos numa guerra espiritual e uma guerra terrível. E eu conclamo então você, irmão e irmã, que ore, que jejue pela sua família, jejue pela sua igreja, jejue por todos aqueles que você conhece, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão presos, jejue por todos aqueles que vierem à sua memória, ore pela vida deles, clame pelos nossos líderes, clame pelas nossas autoridades, clame para que Deus ponha ordem nesse país, para que todos nós possamos viver num país livre, num país de liberdades, num país em que possamos continuar proclamando a palavra de Deus de forma livre e que as pessoas possam escolher a quem quer seguir, mas que Deus realmente tenha misericórdia das nossas vidas e nos permita realmente viver, ainda que uma liberdade limitada, parcial, imperfeita, incompleta, porque a grande verdade é que o nosso mundo, o reino perfeito, ele só virá quando o reino de Deus, quando o reino de Cristo se estabelecer. Não haverá outro reino, nenhum líder nessa terra que trará nada de perfeição, nada de melhor do que aquilo que Deus tem para nós, porque só o reino de Deus é capaz disso. E eu termino aqui dizendo o seguinte: é muito bom viver na dependência de Deus, porque, irmãos, todos têm problemas, todos têm dificuldade, todos nós passamos pelas nossas tribulações, sejam elas pessoais, íntimas, sejam elas familiares, sejam elas no nosso âmbito do trabalho, enfim, em todas
os nossos contatos, em todos os nossos ambientes, todos nós temos os nossos problemas. Mas quando estamos com o Senhor, quando Ele faz morada na nossa vida, quando temos a direção do Espírito Santo de Deus, irmãos, não tem coisa melhor, porque Deus nos dá a segurança, Deus nos dá a esperança, Deus nos dá alívio, Deus renova as nossas forças, Deus nos sustém e Deus provê todas as nossas necessidades. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus realmente venha de encontro com todas as suas necessidades e que Deus te traga realmente toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, e que o Senhor realmente permaneça com você até aquele dia em que nós ou dormiremos ou então seremos arrebatados nos ares para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e tenha um ótimo domingo e uma ótima semana em nome de Jesus. Amém.